Você sabe a diferença entre cacau e chocolate? Se você acha que esses dois alimentos são a mesma coisa, fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar a grande diferença entre esses dois produtos. If you would tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again. Olá, eu sou a Mafenutri e eu trago nesse vídeo sobre um alimento que eu amo, inclusive consumo praticamente todos os dias, que é o chocolate. Mas eu quero falar para vocês a diferença entre os chocolates que existem no mercado hoje em dia e também a diferença entre cacau e chocolate, achocolatado, porque embora sejam muito semelhantes e claro, eles têm como base um ingrediente, é o mesmo ingrediente, mas existe muita diferença entre esses produtos. E na verdade o que eu mais quero falar nesse vídeo é o quanto o cacau e um chocolate de boa qualidade vai trazer benefícios para a nossa saúde, principalmente modulando as nossas respostas inflamatórias, melhorando ali o nosso controle de radical livre, porque o chocolate e o cacau eles têm uma propriedade antioxidante e também cuidando ali de questões do nosso sistema digestivo, da nossa microbiota intestinal. Então, o cacau, na verdade, gente, ele vem de uma planta que chama cacaueiro. Então, não sei se vocês já viram, mas o cacau, ele é um fruto mais ou menos amarelo, amarronzado. Ele é um fruto grande e dentro desse fruto vão ter várias sementes. Essas sementes vão ser secadas ao sol, então ele passa por um processo de secagem para a gente fazer o cacau. Então, quando a gente seca essas sementes, a gente chama de amêndoas de cacau. Elas passam por processamento mínimo e aí com esse processo ali de secagem, a gente vai ter as sementes que são escuras, né, que é da cor ali do cacau. E são nessas sementes que a gente vai ter toda a riqueza ali de compostos antioxidantes e de compostos benéficos para a saúde. E o que acontece é que as pessoas confundem muito. Então, quando a gente fala que o chocolate, na verdade, tomou uma proporção enorme em termos de fazer benefícios, de trazer, né, benefícios à saúde, e de fato ele sim traz muitos benefícios à saúde, mas as pessoas confundem muito consumir chocolate, qualquer chocolate, ou barras de chocolate ao leite, ou de um chocolate de uma qualidade inferior, com realmente o consumo de um bom chocolate e também consumo do cacau. Ou na forma de cacau em pó, eu vou falar um pouquinho mais na forma de nibs de cacau, as próprias amêndoas do cacau, porque existe uma grande diferença na hora da gente escolher o que a gente vai consumir no nosso dia a dia. Então lembre-se, se você está consumindo pensando, nossa, eu escutei falar das propriedades benéficas do chocolate, do cacau, e aí você está tomando, por exemplo, um achocolatado, está comendo um chocolate ao leite, você não vai trazer os benefícios que eu vou mencionar do cacau, porque nesses produtos o que está ali como base dos ingredientes não vai ser o cacau, e sim açúcar, gorduras ruins. Eu vou dar exemplos aqui de marcas e da composição desses chocolates e do cacau, e aí vocês vão entender melhor e não confundirem mais um cacau em pó, um bom chocolate, uma boa barra ali de chocolate, né, de qualidade de ingredientes, e evitar sim consumir achocolatados, Nescau, Toddy ou até às vezes um cacau em pó, mas que seja de uma qualidade ruim. Tá? Então não confundam isso porque isso vai ficar bem claro até o final do vídeo. E quanto mais a gente entende sobre o produto que a gente compra e que a gente vai consumir, melhor para nós, porque se a gente está introduzindo aquilo na nossa rotina, se a gente confunde, a gente pode introduzir um alimento todo processado, cheio de substâncias que são ruins, que são inflamatórias, e aí se você busca os efeitos anti-inflamatórios do cacau, então uma coisa que eu falo muito para as minhas alunas, para as minhas pacientes, é que quando a gente coloca ativos no nosso dia a dia, que tem esse efeito anti-inflamatório e antioxidante, nós vamos controlar aquelas respostas chatas da inflamação que hoje perseguem tantas mulheres e é a queixa maior ali de cansaço, fadiga, TPM, descontrole para a vontade de comer doce. Vocês vão entender que o cacau ele ajuda a modular a vontade de comer doce, então olha só, parece que vai fazer o contrário, mas não, ele vai ajudar muito na vontade de comer doce. Todas essas questões ali de dores, de queixas, de limitações ali do dia a dia que o processo inflamatório leva, você vai ter muito benefício e modulação disso com o uso do cacau, mas você tem que saber escolher um bom cacau. Porque se você escolhe um produto que não tem realmente ele como base, você vai acabar se inflamando mais ao invés de desinflamar. Então, quais são os tipos de cacau? A gente tem tipos de cacau diferentes, tá? Então a gente tem, por exemplo, o cacau crioulo, que é um dos
de melhor qualidade e melhor pureza. A gente tem um outro que chama forasteiro, a gente tem o que chama trinitário, a gente tem diferentes origens ali do cacau e até de regiões também. Então, por exemplo, uma das regiões que mais exportam cacau, que tem um cacau de qualidade, a gente vai ter cacau do Equador, a gente vai ter cacau do Peru, da África, do Brasil, principalmente ali Bahia e Nordeste, a gente tem um cacau de excelente qualidade. A gente vai ter também as formas de utilizar esse cacau, então a gente pode usar o cacau na forma em pó, que vai ser o que, gente? Toda vez que a gente está consumindo um produto, um cacau, que ele é puro, ele só teve esse processo ali de secagem das sementes ao sol e ele passou por um processo mínimo para ficar ali em forma de pó ou em forma de nibs. A gente chama nibs de cacau, são aqueles pedacinhos de cacau que vão parecer um granulado ali de brigadeiro, sabe aquele granulado que a gente coloca em cima do brigadeiro, que também é uma forma de granulado de cacau, mas é um cacau cheio de açúcar, é totalmente diferente. Mas a gente tem esses nibs de cacau, que são pedacinhos pequenos do cacau, e a gente tem as amêndoas de cacau. E claro que a gente pode fazer a manteiga de cacau para fazer os chocolates, para fazer ali produtos que vão ser advindos do cacau. Então a gente vai ter as formas diferentes do cacau e a gente vai ter também origens diferentes. O que na verdade você precisa preocupar mesmo é se você está comprando um cacau 100% cacau ou até um cacau que a gente chama de cacau alcalino. Então ele vai ser um cacau que tem um pH um pouco mais básico do que o cacau 100%. O cacau 100% ele é um pouco mais ácido e o alcalino um pouco menos ácido. Mas os dois são excelentes, embora o cacau 100% seja ele vai ser o que a gente indica mais, vai ser o mais indicado, tá? E aí, por que então é importante introduzir esse superalimento? O cacau é considerado um superalimento, assim como, por exemplo, a maca peruana, a espirulina, são alimentos que são considerados superalimentos por terem propriedades variadas para a nossa saúde e por serem riquíssimos em nutrientes. Então o cacau ele é fonte de ferro, ele é fonte de magnésio, ele é uma excelente fonte de fibra. Eu sempre menciono aqui nos vídeos o quanto às vezes é difícil a gente atingir ali as 20, 30 gramas de fibras que seriam diárias no nosso dia para uma boa saúde intestinal e uma modulação da nossa microbiota intestinal, e o quanto isso é difícil de ser atingido. Se a gente não prestar atenção, a gente não come nem 10 gramas de fibra ao dia, e uma média aí de 2 colheres de sobremesa de cacau em pó tem 6 gramas de fibra. Então se você for pensar, a gente pode adicionar isso nas preparações e vai ter ali um aporte de fibra bem fácil, inclusive, de ser consumido. Então, por ter fibra, vitaminas, minerais, compostos ativos, que eu vou explicar mais, os antioxidantes, os compostos que vão também ter essa ação anti-inflamatória, ele é considerado um superalimento. Inclusive, além de toda essa modulação que eu estou dizendo de inflamação e antioxidante, o cacau ele é um poderoso nootrópico. Toda substância nootrópica é uma substância que vai te dar uma potencialização mental, de raciocínio, de clareza, de fluidez, de foco, de energia. Então o cacau foi usado muito tempo para melhorar toda essa nossa questão cognitiva. Então ele é excelente para isso. Ele também vai ser excelente para outras questões como nossa proteção cardíaca. Então por que você vai investir ali em ter um cacau bom? Porque quando a gente está falando em um cacau de qualidade ou um chocolate 70, 80, 100%, 90, 100% cacau, é claro, gente, quando a gente vai comparar com um chocolate ao leite, esse valor é muito maior desse chocolate, ele é muito mais caro. Só que quando você compra um chocolate inferior, que ele tem ali 40, 50 ou até 60% de cacau, você vai estar consumindo não só um pouco de cacau, mas muito açúcar e outros compostos químicos que fazem parte daquele produto para baratear mesmo a produção. E aí aquilo ali é que vai trazer o prejuízo mais na frente para a sua saúde. Então por que você vai investir? A gente tem formas de investir num cacau, né? Então a gente pode ter o cacau em pó, que vocês vão ver que existem vários produtos onde você vai comprar ali um saco de um bom cacau. Eu vou dar o exemplo desse aqui que eu trouxe para mostrar para vocês, que é um cacau em pó de uma marca que chama Color Andina. Existem várias outras marcas, tá? Como Cocoa, Viva Regenera, a própria Mãe Terra. Existem várias marcas de cacau que é o cacau puro. E aí, isso aqui, gente, pra vocês terem ideia, é um saco de 200 gramas de cacau em pó. Você vai usar por dia 1 ou 2 colheres de chá. Isso rende muito. Então você vai ficar ali 2 meses, às vezes 3 meses,
com um saquinho só de cacau. Então, quando a gente pensa que, nossa, mas o cacau 100% ou o cacau, chocolate mais amargo é caro, mas a gente vai consumir um pouco menos, e quando a gente está usando nessa forma aqui, aquilo ali vai render bastante. E não só em termos financeiros, eu tô falando do termo financeiro porque eu tô sendo prática e hoje em dia, como as coisas estão muito caras, todo mundo tem pensado primeiro na questão financeira. Mas se a gente for pensar em termos de benefício, e eu vou falar uma lista de benefícios agora, vocês vão ver o quanto é valioso ter ali esse produto na sua rotina e na sua casa para você usar ali nas suas receitas, nas frutas, para você usar no seu shot. Inclusive, a gente tem uma outra forma também do cacau, que é a casca de cacau, que vai ser ela mais fininha, e a gente pode fazer chá disso. Mas a gente também pode fazer chá com o próprio cacau em pó e com nibs de cacau. Então você pode usar ele de diversas formas, vai ser super prático e versátil no seu dia a dia, e você vai ter inúmeros benefícios com isso. E aí agora eu vou falar então esses super benefícios que eu tô mencionando aqui do cacau. Então o cacau, considerado um superalimento, como eu falei, ele vai ter várias ações. Uma das principais ações do cacau, pelos seus compostos ativos, pelos seus fitoquímicos que existem no cacau, suas catequinas, principalmente uma que chama teobromina, tem cafeína, tem procianidinas. Então a gente tem várias substâncias que são consideradas substâncias antioxidantes e anti-inflamatórias e também que modulam a nossa microbiota. Então, como ele tem uma ação anti-inflamatória, e aí é o que eu ensino muito e falo muito para as meninas, para as mulheres principalmente, nós temos uma tendência a termos mais resposta inflamatória por questões mesmo dos nossos hormônios, do nosso ciclo menstrual. A gente pode ter ali gatilhos mais inflamatórios na nossa vida, então, principalmente por causa da nossa microbiota, da nossa capacidade de detoxificação de estrogênio. A gente tem sim algumas oscilações de humor por causa dos nossos hormônios e a gente acaba tendo uma tendência a termos mais foco de inflamação por excesso ali dos androgênios, por excesso de testosterona, que é o dos androgênios, e de estrogênio, por a gente ter ali nesse ciclo menstrual e nosso ciclo de hormônios afetar também o nosso ciclo e a nossa microbiota. Então a nossa microbiota ela tem um ciclo diário, né? Igual a gente tem o nosso ciclo circadiano, que é o nosso ciclo de 24 horas, a microbiota também tem isso. Então as mulheres, nós temos muito esse efeito ali da microbiota interferindo na nossa saúde, não que os homens não tenham, eles também têm, todo mundo tem, mas nós acabamos tendo mais essa questão das infecções urinárias, dos corrimentos, cândida, a gente tem toda essa questão mais sensível mesmo com as nossas respostas inflamatórias. Então, uma das primeiras ações que eu gosto de indicar do cacau é a potente ação anti-inflamatória que ele vai ter. Por causa desses compostos bioativos que eu estou mencionando, principalmente a teobromina, que é a mais falada do cacau, toda vez que a gente pega um composto, que ele tem um composto que faz alguma ação no nosso corpo, então por isso que a gente vive falando, olha, vamos usar os compostos ativos, é porque eles têm alguma função no nosso sistema, no nosso corpo. Então quando a gente pega uma substância anti-inflamatória como o cacau, ela vai ir lá nos nossos genes, tá? Então como que isso funciona? Depois que a gente digere aquilo, a gente vai consumir aquele produto, ele vai ser digerido, vai ser metabolizado pelas nossas bactérias intestinais, vocês vão ver que as bactérias intestinais adoram o cacau. Então as bactérias vão fermentar esse alimento, vão produzir compostos a partir disso, vão produzir substratos da sua fermentação. E esses substratos da fermentação ali do cacau vão agir lá na nossa genética. Então esses compostos anti-inflamatórios, antioxidantes, o que eles vão fazer? Eles vão em genes específicos, estimulam a sua expressão. O que é isso, gente? Um gene, para ele fazer o papel dele, para ele mandar uma mensagem para as nossas células, olha, vamos estimular essa via genética que controla a resposta inflamatória? Vamos. Como que eles fazem isso? Isso não é uma coisa que acontece assim sem nenhum estímulo. Existe uma cascata de reações que fazem isso, enzimas que participam disso. Então, esses compostos ativos, então, por exemplo, a teobromina do cacau, os outros compostos antioxidantes, as vitaminas, os minerais do cacau, vão fazer essa ação de estimular genes específicos. Então, você vai lá no gene, e a gente vai estimular fatores de transcrição que vão sinalizar para os genes específicos fazerem alguma ação, produzirem alguma proteína, fazerem o que tem que ser feito. Então você vai estimular lá um controle da resposta inflamatória.
todas nós vamos nos inflamar num nível normal, porque a inflamação é importante para a nossa saúde. Então aprendam isso, gente. A gente fica falando que nós estamos inflamados, você está inflamada, isso é um processo inflamatório. Então a impressão que todo mundo tem é que a inflamação é a pior coisa do mundo. Na verdade, se a gente não tiver um processo inflamatório, a gente vai ter um prejuízo enorme para a saúde, porque o processo inflamatório ele modula o nosso sistema imunológico, ele modula as nossas questões de neurotransmissores, a nossa saúde mental, ele modula a nossa microbiota, a gente ganha massa magra porque a gente inflama momentâneo as nossas células musculares. Nós precisamos do processo inflamatório. O problema é que o processo inflamatório hoje em dia ele está extremamente exacerbado. Você dá uma sinalização para iniciar uma inflamação e essa sinalização não para mais por vários motivos de estilo de vida, de estresse, de medicamentos, de alimentos ruins, e você acaba se inflamando ali você passa do limite que é o limite legal, saudável, é o limite que a gente adaptativo ali, que o seu corpo vai conseguir controlar. Quando isso passa, é que a gente começa a ter essas respostas inflamatórias e todos esses sinais e sintomas. Então, quando a gente fala que uma substância modula isso, ela vai estimular ali a sua resposta inflamatória de uma forma natural, de uma forma equilibrada. E o cacau, com as suas substâncias, vai ter essa ação, então, de estimular genes que controlam as respostas inflamatórias. Vão estimular genes que também controlam as nossas respostas antioxidantes. O que é isso? É controlar a nossa capacidade de proteger as nossas células, de não gerar aquele envelhecimento acelerado. É o envelhecimento acelerado que vai trazer doenças cardíacas, diabetes, sobrepeso, problemas neurológicos, doenças autoimunes. Então a doença autoimune ela começa. Toda autoimune tem uma raiz de descontrole antioxidante e descontrole anti-inflamatório. E aí ela vai ter o alvo lá que ela vai escolher no seu organismo e vai atacar aquele alvo. Pode ser tireoide, pode ser sistema nervoso, pode ser o sistema articular, pode ser seu sistema digestivo, por aí vai. Então, quando a gente controla essas respostas antioxidantes de proteção da nossa célula, a gente está evitando com que nós começamos a construir ali uma via mais inflamatória, descontrolada, cheia de radical livre no corpo, nos intoxicando, atrapalhando o nosso processo de detoxificação, alterando toda a nossa microbiota. Então, a gente começa com essas duas principais propriedades do cacau. O cacau tem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. E ainda, para completar essa base ali das propriedades do cacau, a gente vai ter toda uma questão de modular a nossa microbiota. Por que é tão importante modular a nossa microbiota intestinal, que é a nossa conhecida flora intestinal? Porque é a partir das bactérias que nós temos no nosso intestino e da fermentação que elas fazem dos alimentos que a gente come, é que vai ser produzido, então, esses substratos e esses produtos que vão ter essa ação que eu estou dizendo, lá nos nossos genes, lá nas nossas células, nas nossas vias ali protetoras. E aí, como o cacau ele é fonte de nutrientes específicos, então cobre, ferro, cálcio, magnésio, mais os compostos antioxidantes, a teobromina, a cafeína, as xantinas que tem ali dentro, a gente vai conseguir então aumentar o número de bactérias benéficas. Então, dentro do nosso intestino, nós temos um monte de bactérias. E a gente vai ter bactérias com propriedades mais inflamatórias, bactérias que vão ter uma capacidade de mais proteção, de fortalecer nossa barreira intestinal, de serem ali mais anti-inflamatórias. Então, quando a gente consome o cacau, então tem estudos já que fizeram teste com pessoas consumindo, né, um produto, um achocolatado, na verdade um chocolate em pó, que tinha uma quantidade maior de cacau, e um outro grupo que consumiu essa quantidade menor. E aí a gente viu que na microbiota dessas pessoas que consumiram mais cacau, houve um crescimento de bactérias específicas, que são bactérias anti-inflamatórias, são bactérias benéficas para a nossa saúde geral e também para a nossa saúde digestiva. Então modulou a nossa microbiota, melhorou a nossa função digestiva por ser fonte de fibra, então melhora a função intestinal, aumenta uma bactéria que é considerada uma das bactérias mais protetoras do nosso intestino, que chama Akkermansia mucinífera. Então ela é uma bactéria hoje que todos nós precisamos cuidar e consumir alimentos para aumentar essa bactéria. Claro que ela tem que estar em equilíbrio. No intestino não existe isso, quanto mais melhor. Então todas as bactérias ali, elas têm um nível que elas têm que estar, elas não podem, mesmo que seja a melhor bactéria do mundo, né, não existe a melhor bactéria do mundo, mas existem as que são assim muito benéficas para a nossa saúde, como essa que eu acabei de mencionar, tem outras, Roseburia, tem Prausnitz, são os nomes das bactérias.
E aí elas também têm que estar num nível, num equilíbrio, elas não podem também estar super elevadas, porque isso vai gerar desequilíbrio entre as outras. E aí existem compostos que fazem essa modulação. Então, o cacau modula, por exemplo, essa bactéria, ela ajuda na nossa imunidade, ela ajuda no nosso eixo intestino-cérebro. Então, o cacau tem ação anti-inflamatória, antioxidante, modulando a nossa microbiota e ajudando a nossa função intestinal, porque vai aumentar bactérias benéficas e anti-inflamatórias. Como eu mencionei agora há pouco, ele é um super nootrópico, ele tem cafeína, que é uma substância nootrópica que vai dar aquela energia mental, fluidez mental, vai dar mais foco, concentração, vai aumentar ali nosso raciocínio. Mas essas outras substâncias também fazem isso. E uma coisa muito importante, o cacau é vasodilatador. Então, por ele ser vasodilatador, ele vai aumentar o nosso fluxo sanguíneo, protege o nosso coração, aumenta a chegada desses nutrientes tanto no nosso músculo quanto no nosso cérebro e nos nossos outros sistemas. Então, ele é excelente, por exemplo, para quem está fazendo uma estratégia ali de vasodilatação num pré-treino, para quem quer cuidar ali mais da saúde mental e quer que os nutrientes cheguem ali no cérebro, então ele vai aumentar muito essa vasodilatação e chegar nutrientes ali fazendo uma neuromodulação, que a gente chama, uma neuroproteção. Então, olha o quantas coisas um produto está fazendo. Por que então eu vou ter? Porque, gente, simplesmente você vai ter um superalimento que é versátil, que você pode usar em várias preparações na sua casa e que é um alimento que no Brasil a gente tem um dos melhores, né, produtos cacau do mundo. Então a gente precisa, claro, começar a usar as coisas que a gente tem no nosso país. E existem marcas hoje em dia, como essa que eu vou mencionar, que são marcas que preocupam, né? Elas têm essa preocupação com o agro em termos de sustentabilidade. Então não é retirar ali toda a fruta do cacaueiro a qualquer custo para ter mais, mais e mais, vender mais, mais e mais. Então hoje a gente já tem muitas empresas no Brasil que procuram pensar, né, nessa sustentabilidade e não abusarem da natureza e arrancar tudo ali de qualquer forma e estressar todo o meio ambiente ali, a fauna, a flora, enfim, você tem impacto ali, é um impacto grande quando essa produção é exagerada, para você ter esse produto de qualidade. Então, a gente tem que aproveitar essas riquezas que a natureza nos traz, né? Então, esses são alguns dos motivos, embora quando a gente melhora uma resposta inflamatória, por exemplo, como eu estou mencionando, quando a gente usa um cacau com uma finalidade ali de controlar um processo inflamatório, nível intestinal, por exemplo, ou nível da dor, ou às vezes de questões ali também relacionadas com desequilíbrio de humor, muita questão de depressão, muita questão de ansiedade ou de oscilação de humor. Quando a gente usa ele para essa finalidade, a gente vai estar com certeza minimizando a chance de ter que usar um medicamento para controlar essas queixas. Então, quanto mais compostos naturais a gente usa para modular as nossas falhas ali, que a gente tem falha ali genética, a gente herda genes que nos aumentam a chance de ter respostas específicas, como uma resposta inflamatória, como um envelhecimento precoce, como ter tendência a ser mais depressivo ou desenvolver uma doença autoimune. Mas sempre eu falo isso aqui, não é porque nós herdamos isso que a gente vai desenvolver. Só que para a gente segurar aquela tendência ou melhorar alguma coisa que a gente já desenvolveu, a gente precisa introduzir esses alimentos na nossa rotina. E o que eu vejo muitas pessoas fazendo é que às vezes a gente aprende, nossa, eu vi que o chá da casca de cacau é excelente para controlar a vontade de comer doce. Eu vi isso ali no Instagram. E vi também que colocar o cacau em pó no shot melhora mesmo a vontade de comer doce ao longo do dia. Mas aí você fez isso uma vez, depois na outra semana você lembrou de novo, tomou mais um dia. Nossa, tem meses que eu não tomo isso. Nossa, que esqueci. Tem um cacau lá no meu armário em pó, nossa, já tá até dando bicho, porque eu nem lembro dele. Gente, pra gente ter todo esse benefício desses superalimentos e desses compostos da natureza, a gente precisa de uma frequência de uso. Não dá pra gente usar uma vez na vida ou na morte. Ele não vai modular nada desse jeito. No início do uso, inclusive eu até aconselho, se você quer usar o cacau para questões relacionadas, por exemplo, a TPM, muita vontade de comer doce, muita compulsão alimentar, muito desânimo, tristeza, como que a gente vai melhorar isso? Aumentando o nível de serotonina, aumentando o nível de dopamina. Quem faz isso? Cacau. Então o cacau 100%, ele vai aumentar ali sua dopamina, sua serotonina, vai modular sua microbiota, vai diminuir a vontade de comer doce. Vamos usar então
10 dias antes da menstruação, todos os dias, ou a gente usa na forma de chá, ou a gente come um chocolate 70%, 80%, e também vamos colocar um pouquinho dele em pó num shot. Porque se você usa ali insistentemente naqueles 10 dias no período pré-menstrual, você vai ver sim o resultado. Agora, se você toma uma vez ou outra, bem provável que você não vai ver resultado nenhum. Mas ao mesmo tempo que eu estou falando para você usar esses 10 dias antes da menstruação, não é legal a gente também ficar usando, por exemplo, o cacau em pó todo santo dia para sempre, porque eu falei que ele é um superalimento. O ideal é a gente fazer rodízios desses ativos. No período pré-menstrual, usar os 10 dias seguidos é porque é para uma finalidade específica de uma fase do nosso ciclo, que é uma fase mais inflamatória. Então, antes do período menstrual, a gente vai ter elevação de estrogênio. Se a gente não estiver detoxificando esse estrogênio, se a gente não estiver ali comendo bem, a gente tem uma tendência a ficar mais fermentativa nessa época, então ter mais gases, ter mais tensão, ter mais problemas digestivos, ter oscilação de humor, a gente vai ter mais uma queda ali de serotonina, a gente tem queda de um outro neurotransmissor que chama GABA, que é o neurotransmissor do relaxamento, da tranquilidade, por isso que a gente fica mais irritada, sem paciência. Então o cacau, por exemplo, consegue modular tudo isso que eu falei aqui. Então, como nesses 10 dias a gente vai ter nessa fase ali, nossa fase lútea, né, do nosso ciclo menstrual, a gente vai ter mais essa tendência, faz sentido a gente usar 10 dias. Mas eu preciso usar o ciclo inteiro? Não preciso. Às vezes na fase folicular você pode usar outra coisa. Vai tomar um gengibre, uma cúrcuma, vai usar uma clorela, uma espirulina, ou vai tomar só um chá, só um própolis com limão, pode fazer um shot diferente, precisa colocar o cacau. Então é isso que eu quero que vocês também entendam aqui, gente. Todas essas estratégias que eu compartilho com vocês, principalmente para melhorar e cuidar ali e modular toda a nossa tendência genética a sermos mais inflamadas, a sermos mais intoxicadas e termos todos aqueles sinais e sintomas ruins de respostas inflamatórias exacerbadas, é pra gente usar como estratégias e variar. Não é pegar aquilo a ferro e fogo e fazer todo santo dia pro resto da vida. Nem o melhor alimento do mundo, se é que existe o melhor alimento do mundo, porque a gente tem tantos alimentos maravilhosos que é muito difícil escolher um só, mas o cacau tá entre um dos melhores. A gente não precisa usar, por exemplo, o cacau em pó todo santo dia. A nossa microbiota também gosta de diversidade, tá? Então, só lembrando isso, a gente pode usar, mas não precisa também ser loucas e vamos usar isso todo santo dia, igual as pessoas faziam quando descobriram que o chá verde emagrecia e tomavam 2 litros de chá verde por dia. Chá de hibisco é diurético, vamos tomar 1 litro de chá de hibisco por dia. É aí que as pessoas começam a ter problemas de saúde com esse exagero todo. Então, não exagerem também no cacau, tá? O que mais que as pessoas normalmente ficam lá de dúvida? As vantagens eu já falei pra vocês, então vão modular nossa microbiota, modulam enzimas que são protetoras cardíacas, fazem vasodilatação, melhoram as nossas respostas cognitivas, controlam a inflamação e controlam nossas respostas antioxidantes. Então, ou seja, é um super alimento mesmo, né? Quando que a gente não deve ficar usando, então? Antes de eu falar isso, vamos mostrar as formas. Vamos falar do que existe. Então, vamos lá. Qual que seria a forma talvez mais eficiente da gente introduzir então esse cacau e ter todos esses benefícios? Não estamos pensando só na parte de ser prazeroso e gostoso, porque o cacau ele é gostoso de todas as formas. E claro, uma pessoa que está acostumada a comer um cacau, um chocolate, né, 50% ou ao leite, claro que quando ela come um chocolate mais amargo, gente, ela acha aquilo ali horrível, porque o cacau ele não é doce, o cacau é amargo. O que é doce do chocolate é o açúcar que a gente coloca lá. Então o cacau, a fruta é igual café. É igual café. O café é super amargo. Mas quem toma café com açúcar e ama um café, que é a coisa mais gostosa, na verdade você gosta do açúcar. E um pouquinho ali da cafeína que dá aquela sensação de prazer. Que vai ser bem parecido com o cacau, porque o cacau tem cafeína e vai dar também aquela sensação de prazer. De liberar dopamina, de ser assim, ai, é o melhor momento do meu dia. Quando a gente retira o açúcar desses dois, o que que sobra? Sobra realmente o alimento puro. O café puro, o cacau puro. Então vamos lá, se você for escolher um produto ali do cacau, né, para você ter no seu dia a dia e ter esses efeitos todos benéficos que eu falei, eu sugiro escolher o cacau em pó. Porque primeiro ele vai render muito, por mais que um cacau de boa qualidade. Então, o que é um cacau de boa qualidade? 100% cacau. Então olha só, o que o cacau tem de diferente? 100% cacau, sem adição de açúcar, agricultura sustentável, que é o que eu estava explicando agora há pouco. Agrofloresta, ou seja, não abusar ali do nosso recurso natural a fim de lucrar infinitamente, né? Que muitas empresas fazem isso. Enfim, você vai ter um produto que ele é 100%.
Quando é orgânico, quando tem selos, toda vez que tiver esses selos de ser natural, de ser orgânico, de ser 100%, escolham esse. Cuidado para não escolher um que tem açúcar misturado, que tem algum... Quando você vê... Inclusive, isso aqui não tem nem lista de ingredientes, gente, porque o ingrediente é só um. Quando você pega um produto ele tem, que é 100% alguma coisa, ele tem ingredientes, não é 100%. Então, um cacau em pó. Como que a gente pode usar isso? Como que eu começaria usando esse cacau em pó? Eu gosto de usar o cacau em 2 momentos do dia, tá? Então, se for o cacau em pó, eu gosto de usar ele pela manhã, por ele começar a modular as respostas inflamatórias logo cedo. Então, quando a gente começa o dia dando estímulos anti-inflamatórios e estímulos antioxidantes para as nossas células, essa é a mensagem que ela vai receber ao longo do dia e a tendência é que essas vias de controle de inflamação, de promover a nossa saúde, de modular as nossas questões ali genéticas, elas vão perpetuar ao longo do dia. Se a gente acorda e dá uma mensagem inflamatória, um café com adoçante, já acorda estressado, come só um pão de farinha branca com manteiga ou margarina, Jesus Cristo, enfim, coisas ruins, essa é a mensagem que você está passando para suas células o dia todo. Então, por que eu gosto no início do dia? Porque modula a vontade de comer doce ao longo do dia, estimula a vasodilatação, então principalmente se você faz exercício pela manhã, espreme um limão, faz um shotzinho de limão e coloca uma colher de chá do cacau em pó. Você pode adicionar outros ativos, por exemplo, se você estiver na fase pré-menstrual, eu adoro misturar cacau em pó com canela em pó. Canela também é um outro super alimento. Então, os dois juntos vão melhorar a nossa questão de compulsão de doce, vontade de comer doce, e ainda vão fazer vasodilatação e controlar a glicemia, que a canela faz isso. Então, olha só, gente, são 2 coisas simples que você colocou num shot e teve um super efeito na sua saúde. Então, eu gosto de usar cacau pela manhã. Ai, não gosto de shot, mas Fê, tomo shot, passo mal, quase vomito, acho horrível. Deus me livre, não vou fazer isso não. Problema nenhum. Compra, então, a casca do cacau, ou o cacau desse jeito mesmo, que eu mostrei aqui, ou nibs de cacau. Gente, o nibs de cacau, ele vai ser um produto um pouco mais caro. A amêndoa vai ser mais cara ainda. Quanto maior tiver aquele cacau, mais caro ele vai ser. Mas tudo bem, se você quiser ter um pouquinho de nibs de cacau em casa, você vai usar uma colherzinha de chá, aquilo ali também vai render bastante. E aí você vai fazer um chá daquilo ali, que é em forma de decocção. Como assim? Você vai colocar 300 ml de água, uma colherzinha de chá e vai deixar ali fervendo por 5, 7 minutos. Desliga o fogo, tampa um pouquinho, coa seu chá de cacau. E hoje existe a casca de cacau já, empresas legais que vendem já a casca de cacau pronta para você pegar ali bonitinho, padronizado, seguro, sem contaminação de fungo, sem contaminações ruins. Você pode fazer um chá de cacau. Ou então, também se você vai acordar ali, vai fazer uma fruta de pré-treino, ou vai comer ali, porque você vai tomar um café da manhã cedinho, que você vai sair pro trabalho e não tem como depois tomar café no trabalho, você pode colocar o cacau em pó em cima da fruta. Pode fazer uma panqueca de banana e colocar o cacau em pó na massa dessa panqueca. Gente, pode botar num shake. Sério, são inúmeras as possibilidades de um cacau. Pode fazer um latte com leite vegetal, cacau, canela, um pouquinho de gengibre, leite de coco em pó, fez um cappuccino saudável. Então, eu gosto pela manhã, por começar essa resposta, e eu gosto no meio da tarde. E aí eu vou falar por quê. 3, 4 horas da tarde, ou até depois do almoço também, dá pra comer um pedaço de chocolate. Porque é nesse horário que a gente começa a ter queda da serotonina, porque quando a gente começa a diminuir a serotonina, a gente vai também aumentar a nossa melatonina, porque é uma mensagem de final de dia. Nosso organismo está começando a entrar no estado de relaxamento, de quietude. Não é para estar excitado o cérebro, é para começar a diminuir. Então, no final da tarde, início da noite, nosso cérebro já entende o nosso relógio biológico. E aí a gente vai ter queda de serotonina. Por isso que dá muita vontade de comer doce, bolo, pão, esse horário do dia. Então, se a gente consome ali umas 3, 4 horas da tarde, a gente modula a nossa serotonina, melhora essa resposta de melatonina e já controla também o nosso apetite noturno, melhora nosso sono, ajuda também a dar mais energia ali no final de tarde, quando você já tá meio que, sabe, de saco cheio de trabalhar, você já quer ir embora pra sua casa, não tá aguentando mais. Aí você vai lá e toma ou come ali 20 gramas de chocolate, 70, 80, 90, não sei quanto vocês vão aguentar, quanto mais cacau melhor. Ou então pode fazer um chá, ou então, de novo, faz um shotzinho ali. Então, de 1 a 2 colheres de chá do cacau em pó, vocês podem usar, e tem toda essa possibilidade ali ao longo do dia. Shot, receitas em cima das frutas, panqueca, enfim, latte, tudo. Então, muito fácil,
Vamos combinar, se falar que é difícil usar o cacau, é porque você tá com preguiça. Então, dá pra usar tranquilamente. Quais são as outras formas? Então, a gente pode ter ele barra, então barra, 2 barras eu trouxe aqui pra mostrar, de boa qualidade. Eu vou ler os ingredientes pra vocês entenderem a diferença, tá? Esse aqui, 61. Esse aqui, 70. 70%. Qual seria melhor? 70. Porque os dois, e eu vou ler os ingredientes dos dois, os dois são limpos de ingrediente. E toma cuidado porque eu vou ler um outro 60 e vocês vão ver a diferença entre um e outro. Olha os ingredientes desse chocolate 60. Ingredientes. Massa de cacau. Toda vez que um cacau ele é 60%, 70%, 80%, 90%, ele não pode começar com açúcar, gente. Porque senão não é a porcentagem maior do cacau. Vamos combinar, né? Então, senão, cuidado, senão a gente tá cheio aí de pega bobo. Então, ó, massa de cacau, açúcar, manteiga de cacau. Tem 3 ingredientes nisso daqui. Excelente. Mas ele é 61. A gente poderia usar um com um pouco mais ainda de cacau, para ter mais benefícios. 61, não é? Outro, 61, né? Então, pegamos 2 chocolates com 61% de cacau. Então, olha a diferença. Então, vamos lá. Lista de ingredientes. Massa de cacau, açúcar, cacau em pó, manteiga de cacau, leite em pó, gordura anidra de leite, emulsificantes, lecitina de soja e poliglicerol, policiranã e aromatizantes. Não sei nem qual que é essa palavra aqui. Poliricinoleato. E aí, gente, qual vocês acham que a gente devia comprar? Se a gente for escolher um 60, 61, 70, se fosse o caso. Claro que seria esse, né? Porque vocês viram que tem 3 ingredientes. Então esse aqui barateou o custo e colocou outras coisas ali, certo? Beleza. Quem aí, então me conta, deixa lá nos comentários. Quem já comprou um chocolate, só olhou na frente e falou, nossa, 60, 70%, maravilha, vou comprar. Esse é bom, eu ouvi falar que chocolate 70, 80, 60 são chocolates melhores para a saúde. Maravilha, comprou nem olhou. A gente não olha lista de ingredientes. E eu tô falando esse, gente, 60, mas existem chocolates 70 e até 80 que tem lecitina de soja como emulsificante. Quanto mais coisa tiver, então um bom chocolate ele tem que ter massa de cacau, cacau, açúcar. E alguns têm essência de baunilha, que não tem problema nenhum. Muitas marcas caras, tá? Marcas caras de chocolate tem lecitina de soja nos ingredientes e às vezes tem até algum óleo misturado. Então, gente, fiquem espertas na hora de comprar e depois me contem se vocês sabiam disso e se vocês já compraram algum chocolate assim sem nem olhar e às vezes, sei lá, por uma curiosidade resolveu olhar a lista de ingredientes e viu que aquele chocolate não prestava muito, né? E aí eu vou mostrar um outro. Vamos tampar, né? Que eu nem sei se eu posso ficar mostrando isso aqui. Que é esse chocolate aqui. Preço muito legal. E olha só, um 70%. Que às vezes a gente acha que por ser uma marca, né? Acho que essa... Porque hoje, gente, existem chocolates gourmets. Então a gente vai pegar, vai ter lá cacau de Uganda, cacau do Peru, cacau... Enfim... Tem vários, que eu não tô lembrando agora, me deu um branco. Mas eu sei porque eu já experimentei vários, que eu adoro experimentar chocolate, porque eu como chocolate todo santo dia, tá? Cuidado, porque às vezes esses, na hora que a gente vai lá ver nos ingredientes, são caros. Eles têm lecitina de soja, tá? Então, olha só, essa é uma marca, sei que todo mundo vai reconhecer, mas é uma marca que o preço é legal. E olha a lista de ingredientes. Cacau, que é a massa de cacau, manteiga de cacau, cacau em pó, nibs de cacau e açúcar. Acabou, esses são os ingredientes desse chocolate aqui. Então esse chocolate aqui é um chocolate de boa qualidade, tá? Então olha só, a gente tem que ficar esperta na hora de escolher o nosso chocolate. Então o chocolate em forma de chocolate também é bem-vindo para tudo isso que eu falei, gente. Por que que o chá e o cacau 100% vai ter mais resposta anti-inflamatória e antioxidante no nosso organismo do que a barra de chocolate? Porque é puro. Claro, você está entregando mais cacau.
O chocolate, ele vai ter ali um pouquinho de açúcar, esses outros que nem são de boa qualidade vão ter outras substâncias mistureba lá dentro. Então, claro, quanto mais puro, mais a sua ação. Mas o que que eu faço? Eu amo chocolate. Igual eu acabei de falar, eu como chocolate todo santo dia. Eu como uma média de 20 a 30 gramas de chocolate 70, 80% cacau. Se você até gosta mais amargo, eu tenho paciente que come chocolate 100% já há um tempão e quando vai comer os outros nem gosta mais, tanto que acostumou com o paladar amargo do 100% e o 100% só é cacau. Então, quanto mais a porcentagem de cacau, melhor ele vai ser. Mas eu gosto de ter um chocolatinho, de ter aquele saborzinho doce no final, eu gosto. Então, eu sei que todos nós gostamos, é claro, todo mundo que é aqui chocolate vai gostar desse sabor doce no final. Você pode usar a estratégia do em pó e comprar um chocolate também em barra para você. Ou comer ali após o seu almoço, que é um bom momento para comer um pedacinho de chocolate. A gente pode comer um pedacinho de chocolate também após o jantar. Então, claro, é tudo também, gente, controlado. Não vai ficar mandando a barra de chocolate inteira para dentro, porque mesmo ela sendo uma barra de qualidade e sendo 70, 80, 90, você também está comendo muito chocolate. E lembre-se que eu vou falar algumas situações onde você deve controlar o consumo e, dependendo dos casos, nem consumir. Então, vamos observar a qualidade do cacau que a gente está comprando, também entender a lista de ingredientes dos produtos prontos, então das barras de chocolate. Não vai comprar qualquer barra de chocolate, porque não é a mesma coisa. Controlar então a quantidade, ali um consumo de 20 gramas de chocolate, 70, 80, quanto mais, melhor. E, gente, saber ali, claro, os momentos estratégicos do dia. Então, meio da tarde, às vezes após o almoço também tá com vontade de comer doce, é um horário legal, porque evita dar pico de glicose por causa do açúcar que tem em chocolate. Então existem momentos ali que são interessantes. O cacau a gente pode usar no início do dia. Agora, pessoas que têm gastrite, hipercloridria, tem dores ali no estômago, evitem usar o cacau, porque pode estimular mais a sua produção de suco gástrico e te dar mais desconforto e mais dor. Então, salvo ali pessoas que às vezes já tentaram consumir isso com essa situação que eu mencionei e se sentiram muito mal. Não é aconselhável, tá? Outra situação, pessoas que são mais intolerantes à histamina. A histamina é uma substância que aumenta ali as nossas respostas alérgicas. Então, nós temos alteração genética em enzimas, como por exemplo a diaminoxidase, a DAO, que é uma enzima que degrada a histamina, quebra essa histamina e elimina ela do nosso organismo. Como a gente pode ter alteração genética nessa enzima, a gente tende a deixar a histamina correndo na nossa corrente sanguínea mais tempo. E aí você vai ter mais alergias. Então, quem come às vezes chocolate fica todo vermelho, com dor de cabeça, com espirrando, nariz escorrendo, você pode ter ali uma certa sensibilidade à histamina, né, ter defeitos ali nas suas enzimas para degradar essa histamina e o chocolate ele vai ser fonte disso. Então, cuidado para não exagerar também, se você tiver aí essas respostas também. Outra coisa que a histamina faz quando ela não é eliminada é dar taquicardia e ansiedade. Então, já vi muitas pessoas relatarem ter ansiedade e ficarem com taquicardia após comer um chocolate mais forte. Ah, com chocolate ao leite não tem. Claro, não tem cacau quase nenhum ali dentro. Por isso que você não vai ter essa resposta. Então, cuidado aí quando forem consumir chocolate e tiverem algum sinal e sintoma. Sugiro realmente evitar ali de ficar consumindo no dia a dia. E uma outra a situação que eu também acho importante mencionar é que pessoas que são mais ansiosas, agitadas e que não metabolizam bem a cafeína, outra situação que a primeira situação, que é não metabolizar bem a histamina, que é essa substância alérgica, e não metabolizar bem a cafeína, e a gente vai ter sintomas de ansiedade, taquicardia, hiperatividade, agitação, podem consumir e querer ir no banheiro logo em seguida. Quem tem sintomas de não degradar bem a cafeína e a histamina, quando consomem esses alimentos todo santo dia, em uma certa quantidade um pouco maior do que seu organismo tolera, estão gerando uma resposta inflamatória. Porque você está estimulando uma via que vai estressar ali o seu organismo, vai estressar as suas células, vai mandar mensagens que você não tem tanto controle por ter ali alterações genéticas, provavelmente, nessas duas vias que eu tô dando de exemplo. Então, você pode sim ficar muito agitada, ter insônia, ter hiperatividade mental, não conseguir concentrar, ficar ali toda elétrica depois que ficou comendo chocolate, porque você não metaboliza bem a cafeína. E o chocolate é fonte de cafeína. Quanto mais cacau, mais cafeína vai ter. Então, toma cuidado, tá? Até quando eu vejo pessoas fazerem um café coado com cacau em pó, maravilhoso, excelente, uma delícia, um cheiro, então
maravilhoso e é aquela coisa assim, quase que um ritual. Cuidado para você não misturar essas duas substâncias e ter mais resposta de ansiedade, tá? E aí, isso são assim, essas são as situações que eu chamaria a atenção. É um super alimento, é maravilhoso, é excelente para tudo, mas, como eu falei, a gente tem que sempre levar em consideração as nossas questões individuais, tá? Eu, por exemplo, não metabolizo bem a cafeína, então se eu ficar comendo também, eu amo, mas se eu ficar comendo chocolate em exagero, por isso que eu sempre faço como? Pego 2 quadradinhos, ou 3, quando tá um pouco mais sem controle. E aí depois eu pego também mais 2 ou 3, quando eu estou sem controle. E aí eu como isso aí no dia. Agora, se a gente ficar pegando a barra também e comendo ali desenfreado, a gente com certeza vai ter algum sintoma aí desse excesso de cafeína e desse excesso ali também dos compostos ativos do cacau, que vão gerar vasodilatação, vão gerar mais ansiedade, então tomem cuidado, tá? E o que eu falei é isso, gente. A gente deve consumir e depois também parar um pouquinho, usar outros ativos, não ficar consumindo o tempo todo. É sempre bom a gente rodear as coisas. Então eu sempre tô dando aqui nos meus vídeos, né? Eu sempre foco ali em superalimentos, em alimentos que controlam o processo inflamatório, que ajudam em todas essas questões que nós temos, de respostas mais antioxidantes ruins, de questões ali do digestivo, das dores, das questões mentais. Não é para pegar essas substâncias que eu falo e ficar usando elas todo santo dia, o tempo todo, como se não houvesse mais nada na natureza. Então vamos rodear, mas esse é mais um alimento que eu trago com excelentes propriedades para a saúde. Então coloquem isso na vida de vocês, me contem se vocês já usam, se vocês gostam de chocolate, que chocolate que vocês gostam, se vocês já tentaram comer chocolate 80, 90, 100, se vocês conseguiram comer. Enfim, me contem a experiência de vocês, tá? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Compartilhe com as amigas, compartilhem também com o marido, com o filho, com o primo, todo mundo se beneficia do cacau. Meu foco, claro, é trazer ali para as mulheres, né, essas informações da nutrição, controlando todas as nossas questões de saúde e principalmente as nossas respostas inflamatórias, mas isso não impede que você compartilhe isso com todas as pessoas que você acha que vai gostar dessa informação, tá? Bom, então é isso, gente. Ficou o vídeo de hoje das chocólatras aí, cacauzeiras de plantão como eu. Então agora vocês já sabem escolher o chocolate de vocês e ter ali esse super alimento em casa. Espero que vocês façam uso, depois vem aqui e me conta como foi, tá? Muito obrigada e espero vocês no nosso próximo vídeo. Até lá! If you would tell me I'm the only one that you know, life could be a dream, sweetheart.